amigos e amigas do canal Mestre Frei Antônio de Pádua. É com muita satisfação que chegamos ao término do nosso curso de formação para todos, onde, através da orientação e companhia de Maria e de Jesus aqui presentes, estamos seguindo o nosso método contemplar, escutar, meditar e principalmente rezar. O nosso tema de hoje está ligado a esta frase de Marcos, capítulo 4, versículo 22, que diz: E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, o partiu e deu-lhe, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Essas palavras de Jesus Cristo foram ditas de uma forma muito abençoada, para que nós possamos saber que Ele, presente na nossa vida, através da partição do pão, faz com que nós possamos ser realmente os melhores seres humanos. Aqui está Santo Antônio de Pádua, que é o nosso padroeiro, cuja festa é comemorada no dia 13 de junho e também no dia 13 de cada mês. E hoje, nesse encontro número 29, que vocês podem ver na página 43 deste livro, Confirmado na Fé, o nosso tema é a Eucaristia, que é o alimento e fonte geradora de vida. Vamos então fazer o nosso costumeiro pedido para que você compartilhe esta prática de fortaleza e orientação espiritual, porque é muito importante você dar o like para que o próprio mecanismo do YouTube possa difundir esses ensinamentos e também ativar o sininho para receber futuros programas que serão ministrados aqui neste canal. Muito bem, feito isso, vamos iniciar esse encontro 29 focados na Eucaristia. Aqui está o Cristo partindo o pão durante aquela última ceia de despedida, e ele disse assim: E, comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Marcos é muito fiel nas palavras do Cristo, porque o Cristo, sendo Deus encarnado, ele sabia exatamente aquilo que ele estava fazendo naquele momento, quando ele partiu o pão e deu um pedaço para cada um dos 12 apóstolos presentes. E ele, na verdade, ele consagrou aquele pão como sendo o corpo dele. Ou seja, toda vez que a gente tem essa bênção de ver o pão consagrado por um apóstolo, e nós temos o quê? Nós temos a presença real do Cristo em nosso coração, em nosso meio. Vamos prosseguir. Neste aqui nós vemos a consagração como é feita nos dias de hoje, tá certo? E também dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, onde, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele, e disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Sabiamente o Cristo tomou o vinho, que é algo maravilhoso dado por Deus através da videira, do fruto, que é a uva, e
ele consagrou e transformou aquilo eternamente no seu sangue. E esse sangue, ele passou a representar o que ele diz aqui, o Novo Testamento, ou seja, aquilo que depois do Antigo Testamento prosseguiu com a presença do Cristo até hoje na nossa terra. Isso é muito importante, amigos, porque é através desse sangue que o Cristo faz com que as coisas boas de Deus aconteçam aqui nessa terra, porque ele está presente em corpo e alma. Vamos em frente. Aqui nós vemos um cálice de vinho com a cruz, com aquilo que essa coroa de espinhos, né, que está sobre a cruz do Cristo aqui deitado. E aí ele diz, em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, ou seja, da uva, até aquele dia em que beber novo. Como assim novo? Ressuscitado em corpo glorioso no reino de Deus. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Saíram ele, os apóstolos, para o Monte das Oliveiras. Então, muito importante que nós saibamos que naquele dia ele afirmou que ele iria estar no reino de Deus, ressuscitado, com corpo glorioso, junto com os seus discípulos, junto com todos aqueles que creem nele e participam desse banquete lá no reino de Deus. Todos estarão com ele e beberão desse vinho novamente. Bom, aqui nós vemos Jesus reunido com os apóstolos, né, conversando com eles, e ele diz assim: todos vós nesta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. O cuidado do Cristo era muito grande com a emoção daqueles que estavam junto com ele e que não sabiam exatamente o que iria acontecer. Veja, gente, o que aconteceu com o Cristo pode ser comparado com as maiores barbaridades que os humanos, que somos nós, temos feito com as nossas próprias pessoas, né? Fatos recentes mostram isso para vocês lá em Israel. Mas Cristo preparou as pessoas que estavam com ele para que aguentassem esse tranco. Mas ele diz assim: isso aqui vai ferir vocês, o que vai acontecer, né? Mas depois que eu houver ressuscitado, avisando a eles que ele iria ressuscitar depois de morto, e irei a vós lá na Galiléia. Ele vai se reunir com eles na Galiléia, não vai os deixar órfãos. Note então como é importante a gente ouvir as palavras do Cristo e segui-lo. Aqui nós temos uma bela paisagem do jardim chamado Getsemane. E então os apóstolos, naquela noite, depois da ceia, foram a esse jardim chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Jesus, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele, como sendo Deus, ele já anteveu todo o sofrimento que iria passar. E ele teve, como ser humano, pavor e angústia terrível
é mais ou menos como se a gente soubesse o que iria acontecer lá em Gaza, onde as pessoas sabiam que iam ser mortas totalmente. Então, este Cristo aqui começou a angustiar-se e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Sabe o conselho que ele deu àqueles apóstolos. Mas o que aconteceu com esse pedido de Jesus? Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora terrível. E disse: Abba, Pai, que é o nome que ele se referia a Deus Todo-Poderoso, todas as coisas te são possíveis. E afasta de mim este cálice de sangue derramado. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Todos nós sabemos que Cristo veio para cumprir a vontade do Pai. Por isso que ele diz isso. Mas o que tu queres, e que o Deus Todo-Poderoso quis salvar a humanidade, mandando o seu Filho nos avisar e nos orientar e nos acompanhar. Então, aqui chegando, achou-os dormindo. Eles estão dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma única hora? Cristo viu quão limitados somos nós neste momento crucial. Na segunda vez, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, somos nós, encarnados, seres humanos, é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhes. Veja, aqui está caracterizado a nossa civilização atual inteira. Continuamos dormindo, apesar das palavras daquele que veio nos alertar. Não adianta a gente ficar dormindo. Temos que acordar de uma vez por todas. Aqui na terceira vez, e voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Por que é chegada a hora? Aqui está Judas Iscariotes, que neste quadro representa a humanidade, olhando nos olhos de Cristo, como era importante e obrigatório, antes de sacrificar o cordeiro, olhar no olho do cordeiro querido, antes de fiar o punhal. Quem fazia isso era obrigado a proceder dessa forma para ofertar o cordeiro em paga dos seus pecados nas antigas escrituras. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Ele está dizendo isso para Judas Iscariotes e para toda a humanidade que se seguiu a esse ato, que somos nós. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Amigo e amiga, é um momento de profunda tristeza, porque nós sabemos o que vai acontecer com ele, como ele já sabia naquele momento o que ele ia passar. Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Construa o bem no seu dia a dia. Medite sobre essas palavras
e faça com que as pessoas possam se sentir melhor. E creia, a partir do momento que a gente tem esse ensinamento, que nós, através desses 20 novos momentos de formação recebemos, podemos viver melhor e também dar condição a outras pessoas de viver bem.